Pessoal, então hoje vamos continuar a nossa revisão. Vou tentar aqui ser mais breve que na aula passada. E aí, durante a aula, a gente vai ver alguns exercícios, né? Vocês aproveitam para fazer, podem tirar dúvidas hoje, qualquer outro dia também, que eu respondo assim que possível. E nossa aula hoje é sobre a unidade 3, né? Sobre os processos de estampagem, e a gente vai dar uma olhada nisso aí. Vocês devem saber, né, que a nossa prova 2, a prova oficial, ela tem certeza que vocês ficaram muito tristes com essa notícia, mas infelizmente ela será online, né? Ela não vai ser presencial, então vocês vão poder utilizar aí, né, os consulta à vontade. Eu acho que vocês não gostaram muito, mas brincadeiras à parte, a nossa prova vai ser online e eu aproveitei a aula de hoje para fazer uma revisão também baseado naquelas questões lá daquele estudo dirigido que foi disponibilizado pelo AVA. Então, voltando aí na seção 3.1 sobre corte, né, estampagem A de prova vai ser tipo você que vai fazer ou vai vir da faculdade? da instituição. Pela instituição mesmo? Mesmo online? Aí, Beleza. vocês já sabiam disso? Ou A gente já não? sabia que ia ser remoto, mas tipo assim, a sua matéria eu acho que a prova vem de fora, não é? A segunda prova. Exato. Vai ser Mas semana aí que mesmo vem. sendo remoto, vai vir de fora? Exato. Beleza, Mesmo sendo virar de fora. tranquilo. Então, vamos falar mais um pouquinho aí sobre estampagem, né? Uma aula bem light, bem leve. Estampagem é aquele conjunto de processos de conformação plástica. Você parte, né, de uma chapa plana. E com essa chapa plana, você pode fazer diversos processos de conformação. Você pode cortá-la, é um processo de estampagem. Você pode dobrá-la, é outro processo de estampagem. Você pode fazer uma estampagem profunda, né? Basicamente, são esses os três processos de estampagem, né? E tem também um outro que a gente vê na próxima unidade, que chama repuxamento, que também não deixa de ser um processo de estampagem. A gente vai ver de novo na próxima aula. De um modo geral, o processo de estampagem ele é realizado a frio, né? Então, muitas das peças elas nem exigem aí um tratamento térmico posterior, porque o próprio encruamento, de um certo modo, já o encruamento provocado pela estampagem, ele já cria já esse aumento de resistência mecânica, né? Ou a depender também da própria aplicação, né? Se você vai, por exemplo, nessa figura aí, a gente tem algumas panelas, né, em inox, né, alguns recipientes em inox. Você não pode fazer um tratamento térmico nisso aí depois. Aliás, poder até pode, né? Vai ter que fazer um lixamento posterior, né? Tirar a carepa. Mas vejam que a gente tem aí uma superfície super polida, né? Você faz a estampagem, continua com essa superfície polida e depois vai lá e faz tratamento térmico. Então é meio complicado, né? Você vai oxidar isso tudo, né? Não é legal. Então, a vantagem aí desse processo, né? Trabalhar com chapa fina, conseguir, né, fazer ter um coeficiente de conformação muito grande, né? Você consegue conformar de uma forma bastante abrupta o material, né? E ainda consegue aumentar a resistência dele pelo encruamento, né? Pelo fato de estar sendo conformado a frio, faz desse processo de estampagem um processo único e muito interessante. Tem se aumentado aí a demanda, né, por peças estampadas a quente,
justamente porque o processo de estampagem a frio ele é mais voltado para chapas finas e de materiais dúcteis, né? Materiais de baixo teor de carbono, que conseguem aí ter uma boa estampabilidade. Agora, para alguns componentes de geometria complexa, como algumas partes da lataria do carro, né, da estrutura do carro e de outros utensílios, não são possíveis, devido a essa alta resistência mecânica, de serem estampados a frio. O que se faz nesse caso? Fizeram aí, criaram esse processo de estampagem a quente, a partir de um material, né, que é aço com boro. É uma outra maneira de fazer a têmpera, né? Quando você coloca boro, você consegue aumentar a estampabilidade, ainda assim aumentar essa estampabilidade a quente e ainda assim conseguir temperar o material depois, né? Obter aí um material aí próximo da martensita, né? Tão duro quanto a martensita. E você consegue fazer isso pelo processo de estampagem. Então vejam que interessante aí, você consegue produzir peças complexas, né, e com chapas relativamente finas, e de um material de alta resistência mecânica, fazendo a têmpera já na matriz, porque você aquece o material e já resfria na matriz, fazendo a estampagem. Então vejam aí que é um processo bastante interessante, né, de alta precisão dimensional e que é muito utilizado aí em diversas partes dos carros, né, dos automóveis. Então, dentro da estampagem, o primeiro subtópico aí, o primeiro tópico aí que a gente vai falar vai ser sobre a estampagem do tipo corte, né? O que a gente faz aí? A gente, através do cisalhamento, então a gente tem aí tensões cisalhantes atuando no material. Através do cisalhamento, a gente provoca o destacamento de uma parte da chapa, né, de uma peça, em relação ao resto da chapa. Nesse caso aí, ó, o punção, ele age aí junto com a matriz para poder, através dessa folga que existe entre o punção e a matriz, conseguir exercer aí essas forças cisalhantes sobre a nossa chapa. Dentro dessa análise aí, né, dentro da nossa desse tópico aí sobre corte em estampagem, é possível e é interessante que a gente saiba, né, o que seria esse layout de tira, esse estudo econômico. O que seria isso? Seria, no caso, uma análise do melhor aproveitamento da chapa, né, um estudo prévio de qual seria o melhor aproveitamento da chapa, de modo a obter o maior número de peças possível, né? Quem teve a oportunidade aí de fazer as máscaras para doação lá no núcleo de projetos, viu que a gente fez ali meio acochambrado, mas um certo estudo econômico, né? Um layout de tira, para a gente ver a maneira como a gente iria cortar aquela chapa para poder conseguir destacar para quem não sabe, pessoal, a gente fez algumas chama face shield, aquelas máscaras de acetato para poder doar para um hospital, né, para o hospital municipal. E a gente utilizou aí umas folhas de acetato, né, umas folhas de um plástico que a gente teve que cortar, e para isso a gente teve que ver qual que é a maneira que, cortando determinada geometria ali na chapa, e até mesmo escolhendo a geometria, de forma que obtivesse aí o melhor aproveitamento, né, o maior número de chapas por folha de acetato.
E algo muito parecido é feito, né, esse estudo do corte, né, o estudo econômico é feito no corte, na estampagem por corte. A gente vê a melhor distribuição dessas peças, né, de modo a obter, um maior percentual de utilização. O que seria esse percentual de utilização? Seria a área efetivamente utilizada, né, ou seja, a área das peças, pelo número de peças que você consegue produzir por chapa, sobre essa superfície da chapa, né? Então, quanto maior esse percentual de utilização da sua chapa, tão melhor será, mais eficiente será o seu processo. Então, nossa intenção na estampagem por corte é aumentar a utilização da nossa chapa. O nosso corte, né, ele depende aí do punção e da matriz. O punção é importante que ele seja feito de um material resistente, especialmente ao desgaste, à dureza, né? Então, esse punção, essa faca, né, utilizada, normalmente aí é feito de aço ferramenta, né? Que é aquele aço mais resistente, com aqueles elementos mágicos lá que a gente fala tanto, né? Com manganês, com molibdênio, com níquel, com vanádio, que aumentam bastante a resistência com cromo, né? Aumentam bastante a resistência do nosso material. E é importante que esse punção ele tenha essa resistência justamente pelo fato de estar em contato ali com metal, né? Você está cortando metal com outro metal. Então, para você cortar uma outra placa de aço, é importante que o aço que você esteja utilizando ele seja bastante resistente, que ele consiga segurar esse corte aí, né? Para manter esse corte, normalmente se faz uma retificação, né, de tempos em tempos nesse punção. Esse punção ele não vai aguentar muitas retificações, porque ele acaba perdendo também a sua geometria, né, caso você afie excessivamente. Então, existe aí um limite também que é possível utilizar esse punção, afiar esse punção, para poder continuar tendo aí, trabalhando dentro dos seus padrões, né? Quando esse fio de corte ele se perde, né, aí começa a surgir rebarbas, né? Você começa a criar uma superfície cortante, né? Uma superfície de um pior acabamento, né? Devido a essa falta de corte do seu punção. O punção é o que efetivamente efetua o corte junto com a matriz, né? O punção junto com a matriz que criam essa tensão cisalhante ali na interface da nossa chapa. Mas é importante também observar que é necessário aí o guia do punção, que seria o quê? Seria uma outra chapa, né? Ou uma outra matriz, uma matriz superior, digamos assim, que serve para firmar a chapa e evitar essa deflexão, evitar com que essa chapa entre para dentro da matriz, né? Então, o guia do punção ele serve, né, tal como o prensa-chapas, no caso da estampagem profunda, o guia de punção ele serve para evitar, limitar essa deflexão que a chapa sofre. É importante também, pessoal, lembrar que existe aí uma folga, né, entre o punção e a matriz. Essa folga ela serve justamente para evitar que o punção ele trave, ele, né, após qualquer dilatação, ele fique preso dentro da matriz, né, e acabe por estragar tanto a punção quanto a matriz.
E também, né, para evitar aí que com isso, com esse travamento, o fio de corte ele seja perdido no punção. Então, é importante que tenha essa folga, né? Mas ela não pode ser pequena nem grande. Se for pequena, vai acontecer esses problemas que eu tinha falado aí, que seria justamente o travamento do punção. E se for grande demais, o que vai ocorrer aí é o excesso de rebarba, né? Então, a gente vai ter uma superfície mal acabada nessa interface entre punção e matriz, e a gente vai ter aí um acabamento ruim, um excesso de rebarba, né? E nesse caso, esse punção, essa folga, ela vai depender da espessura, né? E da espessura da chapa e da resistência do material. Então vejam vejo na figura aí que quando a gente aumenta a espessura da chapa, a gente acaba por aumentar também a folga necessária para o nosso punção trabalhar. E se você aumenta a resistência mecânica do material, né, que seriam aí essas curvas superiores, você também aumenta a folga. Então, quanto maior a resistência mecânica, né, quanto maior a oposição da nossa chapa ao corte, maior será a necessidade de folga, né, maior será essa folga entre o punção e a matriz. Mas vejam que essa folga ela é muito pequena, né? Ela é menor que 1 milímetro. É menor que 1 milímetro, mas é importante ser considerada, porque caso contrário, você terá esses problemas aí de travamento, ou então de excesso de rebarba na nossa peça. Invariavelmente, pessoal, a nossa peça cortada, ela acaba por ter aí alguma rebarba, né? Um aspecto aí de uma superfície rasgada, justamente pelo fato de que quando o material ele começa a ser cortado, né? Ele inicialmente ele passa por um processo de cisalhamento e posteriormente, no final do corte, é feito um destacamento abrupto, né? Uma espécie de estouro mesmo. A peça ela sofre uma fratura dúctil, né? Então, essa rebarbação aí, essa presença de rebarba, ela acaba por ser inevitável. O que acontece é que em algumas peças isso pode ser mais proeminente do que em outras, né? Especialmente em peças mais grossas, você pode ter aí uma rebarba mais acentuada, uma chapa mais grossa, o que pode fazer ser necessário, inclusive, a utilização de uma etapa posterior de acabamento, né? Fazer uma retirada dessa rebarba, né? Ou rebarbação. Para o corte, pessoal, o que é levado em consideração aí quando a gente vai calcular a força de corte necessária, né, para se destacar uma peça. Tomando água aqui, pessoal. A força de corte ela leva em consideração a área de corte, né, ou essa área cisalhada, que seria justamente o perímetro da nossa peça, vezes a espessura dessa peça, ou seja, é a área lateral da nossa peça, a área lateral de corte, essa seção que resiste ao corte, né? Então, quanto maior for esse perímetro e essa espessura, tão maior será a força de corte, e quanto maior for a resistência do material, né? Porque a força de corte depende dessa área e dessa tensão de cisalhamento, tão maior será também a força de corte, né? Então, peças mais
espessas, maiores e de material mais resistente, terá que ser aplicado nela uma força de corte maior. Né? Isso é até intuitivo. Eu deixei aí um exercício, né? Ao todo são 5 exercícios nessa aula. Vamos entregar aí, pessoal, até o dia 8 de junho, né? A partir dessa data, eu vou receber, eu vou colocar aí até que dia que eu vou continuar recebendo, mas certamente não valerá a mesma coisa, valerá aí uns 70%, 50%. Então, é interessante se todos entregarem aí até dia 8 de junho, ok? Na próxima aula você vai dar mais exercício, não vai? Que é revisão da quarta matéria ou não? Vai ser a revisão da última unidade. Mas você pretende passar exercício dela também ou não? Eu pretendo passar exercício também. Ah, beleza. Então, o que está falando aí nesse exercício? Esse exercício ele é daquele guia de revisão, né? Está falando aí um processo de corte, né, por estampagem, deve-se utilizar aí um aço 1020, um aço 1020, recosido, com espessura de 0,92 milímetros, cuja tensão de cisalhamento é de 30 kgf por milímetro quadrado. A peça a ser cortada é uma arruela com diâmetro externo de 50 milímetros e diâmetro do furo interno de 25 milímetros. Então, qual que vai ser a força de corte, né, a ser utilizada para produzir 4 peças dessa? Não só uma arruela, mas 4 arruelas. Qual que seria essa força de corte? Então, para a gente resolver isso aí, a gente utiliza essa fórmula aqui, ó. Força de corte é igual à área de corte, né, que seria o perímetro dessa arruela, tanto o perímetro externo quanto o perímetro interno, porque a arruela ela tem 2 furos, né? Aliás, ela é composta de 2 furos, o furo externo da nossa peça e aquela cavidade interna que tem na arruela. Então, qual que será aí a força de corte necessária? A partir dessa fórmula aqui. A área da chapa, a área de corte seria o perímetro vezes a espessura, né? Então, o perímetro seria o quê? 2πr, ou π vezes o diâmetro, e a espessura foi dada lá. E aqui temos essa tensão de cisalhamento, né? O que ele está pedindo é isso aí para 4 arruelas, né? Então, vejam que cada arruela vai ter 2 perímetros, o perímetro externo com esse diâmetro, o perímetro interno com esse diâmetro, e cada corte, né, fabricará 4 arruelas. Então, vejam aí como é que a gente faz essa força de corte. Dobramento e encurvamento, pessoal, seção 3.2. Então, quando a gente está dobrando a chapa, existem nessa chapa forças trativas e forças compressivas. Na parte externa da chapa, a gente vai ter essas forças trativas e na parte interna a gente vai ter essas forças compressivas, né? As forças trativas, elas são responsáveis na parte externa, né? Elas são responsáveis pela propagação de trincas, né? Lembrando que trinca adora força trativa, né? E odeia força compressiva. Porque a força atrativa dá poder à trinca, abre a trinca, né? E permite que ela ande dentro do material, né? Se propague. Então, a força atrativa ela permite, né? Que no exterior que essas fraturas elas se propaguem pela chapa. E as forças compressivas na região interna do material, elas podem ocasionar aí não as trincas, mas rugas, né? Então, a depender se o seu material ele não suportar aquela deformação, por exemplo, se você estiver utilizando aí um material muito resistente, ou se a espessura for muito grande, né, for alta a espessura com um raio de curvatura pequeno, você pode
acabar por formar rugas na parte interna da sua região de dobramento. O raio de curvatura ele deve ser levado em consideração quando você está trabalhando com material, né? Então, quanto mais resistente mecanicamente, né, mais duro for o material, maior terá que ser o seu raio de curvatura, porque caso contrário você poderá fraturar, né? Você pode gerar trincas aí na parte externa da sua chapa. E quanto, né? Aí no caso para um aço de teor de carbono maior, o seu raio de curvatura aí vai ser entre 3 e 4 vezes a espessura da chapa. E para um material, né, um aço com baixo teor de carbono, o raio de curvatura aí vai ser entre 1 e 2 vezes a espessura da chapa. Então veja que o raio de curvatura depende da espessura da chapa e da resistência mecânica do material. Linha neutra, pessoal. Linha neutra é algo bastante interessante aí de nós sabermos, porque ela surge em todo material que está sendo dobrado. E por que essa linha neutra surge? Porque se de um lado a gente tem forças compressivas, né, e do outro lado a gente tem forças trativas, existe aqui um campo de tensões, né, um campo de tensões aqui indo da superfície interior para exterior, e esse campo de tensões ele zera, né, a essa transição em um determinado ponto, né? Esse ponto seria justamente a linha neutra, seria justamente o ponto em que as forças não são nem trativas, as tensões não são nem trativas, nem compressivas. Nessa transição, essas tensões são neutras, né? Não tem tensões ali. A consequência mais prática disso aí é que quando a gente tem tensões, né, nulas, né, ou abaixo da tensão em limite de escoamento, não precisa nem de ser necessariamente na linha neutra apenas, mas na linha neutra e adjacências. O que vai acontecer? Aquela região não vai deformar plasticamente, ela vai deformar apenas elasticamente. Se o material ele se deforma apenas elasticamente, o que vai acontecer é que o material ele não deformando de modo irreversível, ele vai tender a voltar, né? Ele vai tender a fazer um esforço elástico para voltar ao seu estado original, né? Essas tensões criadas no interior do material vai dar origem, né, ao fenômeno do retorno elástico, que é o material querendo voltar para o seu estado original. Então, nesse caso aí, essa linha neutra, ela vem, né, justamente para fazer essa análise e também para se fazer a análise do desenvolvimento da peça. O que seria isso? Se a gente tem uma peça, né, uma peça finalizada, e ela tem uma região, no caso, ela vai ter 2 perímetros, né, 2 comprimentos. Se você for medir uma peça a partir de uma peça acabada, por exemplo, você sabe que na parte externa a sua peça vai ter um determinado comprimento. Na parte interna, a sua peça vai ter um comprimento menor, né? Por quê? Porque esse lado aqui, ele acaba enlarguecendo e esse lado interno, ele acaba comprimindo, ele acaba diminuindo o seu comprimento, né? Na linha neutra, que é a região onde não sofre deformação, seria justamente a região propícia a se fazer esse estudo desse desenvolvimento da chapa, ou seja, qual
o raio da chapa, qual o tamanho da chapa que eu, fazendo essa conformação, eu obterei aí a minha peça dentro dos padrões que eu desejo. Tá aí, ó. A linha neutra serve justamente, né, para poder fazer esse estudo do desenvolvimento da chapa. E como que é feito esse cálculo, pessoal? Se você tem aqui, por exemplo, uma chapa, não estou com a figura aqui, eu esqueci de colocar o slide, né? Então, suponha que você tenha... fazer o seguinte, pessoal, no final da aula eu vou colocar aqui uma figura, eu volto nesse slide 20, vai ser mais fácil eu explicar esse slide reexplicar esse slide com o slide que o auxilia. Só um minutinho. Daqui a pouco eu volto para essa parte de dobramento. Vamos falar aí sobre estampagem profunda. Estampagem profunda, né, também chamado repuxo, seria justamente aquele processo de conformação, né, de deformação dos materiais, que a gente obtém aí uma geometria oca, né, um perfil oco. Então, seria justamente a estampagem mais vigorosa, mais abrupta que a gente tem, né, e que, por meio dela, você consegue fazer aí panelas estampadas, panela de pressão, lata de refrigerante, enfim, os mais variados materiais, né, que necessitem aí de uma geometria oca, certo? A estampagem profunda ela é também utilizada para o setor automotivo, né? Vejam aí que nós temos uma lataria de um carro aí feita basicamente uma peça só, né? Essa parte lateral do carro feita em uma peça monolítica. Então, é bastante útil aí o processo de estampagem profunda. É necessário aí que o material tenha, essa chapa tenha uma alta homogeneidade. Caso contrário, você pode ter regiões, né, tendo regiões de maior resistência mecânica, elas tenderão a se deformar menos que as regiões adjacentes, o que poderá gerar trincas, né? Poderá fazer com que o nosso material ele venha falhar. Então tem que ter uma alta homogeneidade, né? Chapas sem inclusões, de alta ductilidade, para que você aí consiga fazer esse processo que demanda uma grande exigência do material em termos de estampabilidade, né? Que é inclusive um dos ensaios que são feitos, né? Ensaios de estampabilidade, para saber se o material ele é apto a passar por um processo ou não. O equipamento utilizado na estampagem profunda é o estampo de repuxo, né, ou estampo. O estampo ele pode ter estampo para corte, para dobramento, né? Para o caso da estampagem profunda, seria o estampo para repuxo. O que ele tem? Ele tem a matriz e o punção, como é o caso da estampagem por corte, e tem também um prensa-chapas, né? Esse prensa-chapas ele firma, né, a nossa chapa, ele fixa a nossa chapa, não totalmente, mas exerce aí uma pressão sobre a chapa, fazendo com que a nossa chapa ela tenha uma velocidade controlada de entrada na nossa matriz, e você consiga fazer com que essa velocidade ela não seja nem muito alta, né, nem muito lenta. Caso essa velocidade seja muito alta, essa velocidade de conformação seja alta, ou porque
o punção ele está setado para trabalhar com essa alta velocidade, ou porque o prensa-chapas não está aplicando a pressão necessária, o que vai acontecer é que vai haver rugas aí no seu material, porque vejam bem, você tem uma superfície, um raio externo inicial, e esse raio externo posteriormente se torna, por exemplo, um raio menor, né? Como é o caso da estampagem de uma panela, por exemplo. Quando você diminui esse raio, qual que é a tendência? A tendência é surgir rugas no material. Essas rugas, elas surgem justamente por essa mudança de geometria, né? É como, por exemplo, a fabricação de cestinha de cascão, né? Aquela cestinha de sorvete. Você tem ali inicialmente uma massa flexível que tem um determinado diâmetro, e aí você empurra a parte interna dessa cestinha de sorvete. O que vai acontecer? As bordas elas vão dobrar. E isso acontece também na estampagem. Quem que faz isso não acontecer? A presença desse prensa-chapas. Esse prensa-chapas ele vai evitar que essas bordas elas dobrem, né? Elas encurvem. E caso você faça uma pressão excessiva, você poderá ter um rompimento da chapa, né? Poderá ter a propagação de uma trinca e perder o seu material. Para se saber aí a força necessária à estampagem profunda, nós utilizamos a seguinte relação, né? A força para repuxo, ela leva em consideração um coeficiente que ele basicamente considera a relação entre o diâmetro do punção e o diâmetro inicial da chapa, ou seja, quanto maior a diminuição desse diâmetro, quanto mais abrupta for essa sua operação, maior será o K. A gente consegue ver aqui, ó. Quando o punção ele é muito menor que o diâmetro da chapa, não, ele é na ordem aproximada do tamanho da chapa, né? No caso aqui, ó, no final aqui da tabela, 20% menor, o que vai acontecer? A gente vai ter um determinado K, um determinado coeficiente de repuxo. Caso a gente diminua o Dzinho em relação ao Dzão, ou seja, caso a gente deixe essa operação mais abrupta, a gente acaba por aumentar o K e, consequentemente, aumentar a força de repuxo. Então, a força pré-repuxo, ela depende desse K. Ela depende também desse perímetro do nosso punção. Ou seja, quanto maior o nosso material, né, a nossa peça, o nosso punção, maior também será a força para o repuxo. Quanto maior for a espessura da nossa chapa, também maior será a força do repuxo. Quanto maior for a tensão né, de resistência ao repuxo, maior, né, será também essa força. E aqui a gente tem um fator de correção que bem que poderia estar embutido aqui dentro do nosso K, né? Mas a bibliografia preferiu deixar aqui do lado de fora. Então a gente também tem um fator de correção, né, que é obtido empiricamente para essa força. E daí a gente consegue calcular essa força para repuxo nesse exercício 2, né? Então, qual seria a força necessária ao repuxo para uma peça, né, para a fabricação de um copo feito em aço 10-20, normalizado, que tem aí tensão de tração igual a 35,7 kgf por milímetro quadrado, tem uma espessura de 2 milímetros, tem um diâmetro de punção de 27 milímetros,
E tem uma chapa inicial, né? Esse blank é a chapa de 49 milímetros. A gente quer fazer esse copo aí de 27 milímetros de diâmetro. Considerando que o K é dado por essa tabela aqui, ó, fornecida, qual que será a força em kgf utilizada para esse processo? Então, o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir esse FR aqui, ó. Para a gente descobrir esse FR, a gente tem que descobrir o K. Qual que é o K? O K ele depende de Dzinho sobre Dzão, né? Se a gente fizer Dzinho igual a 27 sobre Dzão igual a 49, a gente vai encontrar um valor de Dzinho sobre Dzão. A partir desse Dzinho sobre Dzão, a gente encontra um K, que representa esse processo. Encontrando esse K, a gente joga nessa fórmula. K vezes o perímetro, né, que é π vezes D. O D já foi dado lá, que é o diâmetro do punção. Vezes a espessura da chapa, foi dada. Vezes a tensão de tração para repuxo, foi dada. Vezes o fator de correção, que é 1,25. Tendo isso em vista, qual que seria o valor da força de repuxo? Pode falar, Victor. Tranquilo aí, né? Esse outro exercício aí, ó, não é para entregar, né? Só é para entregar os exercícios que tem números. Não é para entregar. E, pessoal, por favor, façam um manuscrito, viu? Podem colocar depois tudo no arquivo só, mas façam um manuscrito, por favor. Peraí, você não tinha falado comigo que podia ser pelo Word? Ok, Caio. Eu falei, o primeiro exercício pode ser pelo, tá? Mas porque eu exatamente tinha falado para você, o primeiro exercício pode ser feito pelo Word. Oi? Primeiro é digitado, então. Se quiser, se já tiverem feito, podem pelo Word, pode ser pelo Word. Agora, do segundo em diante, por favor, façam um manuscrito e tirem uma foto. E aí, se quiser colocar no mesmo arquivo do Word que vocês fizeram, tudo bem, ok? Então, a estampagem... vamos dar uma olhada aí sobre essas afirmativas em relação ao processo de estampagem, né? Então, avalie se essas afirmações estão corretas. O processo de conformação plástica, conhecido como estampagem, é realizado a quente na maioria das vezes. Certo ou errado, pessoal? Errado, né? Normalmente é realizado a frio. Isso. O processo de estampagem é composto por um conjunto de operações que transformam a chapa plana em uma nova peça com perfil e forma geométrica plana ou oca. Correto. Pode ser geométrica plana também? Oi? Correto, eu falei. Correto. Porque caso você faça um corte, por exemplo, não deixa de ser estampagem, logo você pode obter aí uma peça no formato plano também, né? O processo para executar a deformação plástica utiliza prensas de estampagem e as ferramentas são chamadas de estampo ou matriz. Correto. O processo de estampagem é dividido em corte, dobramento e estampagem profunda. Correto também. Ou seja, a gente tem aí a letra D como correta, 2, 3 e 4. Aí um pouquinho sobre forjamento, turma. Forjamento rotativo, ele é utilizado para pontas com seção cônica ou afunilada, né, para formar ou afunilar barras, tubos, arames, né, para que você possa posteriormente utilizar isso na trefilação, né? Muitas das vezes o processo de trefilação ele depende aí de uma máquina de forjamento rotativo para poder diminuir aquela seção transversal na ponta para que você consiga enfiar ali na fieira, né?
Então, sobre, né, esse processo de forjamento rotativo, responda aí, ó. A deformação plástica se dá por meio de quê? Então, eles falam diversas afirmativas aqui, e que chegam a confundir, e algumas eu diria que assim, eu não veria, inclusive, erro, né? Só que, se formos escolher a mais correta, digamos assim, seria a letra B, né? A deformação plástica no forjamento rotativo, ela se dá por meio de golpes radiais sequenciados, realizados, né, a quente, a morno ou a frio, está correto, com a utilização de pares de matrizes. Tudo bem. Você falar que é por meio do giro das matrizes e peças que vão aos poucos comprimindo o material com auxílio da temperatura ou ainda em temperatura ambiente, tá esquisito, mas não vejo por que está errado, né? Mas a letra B está mais correta. Por meio do movimento contínuo radial a quente, a morno, a frio, com a utilização de pares de matrizes, tá esquisito, mas não deixa de estar correto. Mas a letra B está melhor. E por aí vai. Por meio de pulsos constantes e sequenciados a frio, não necessariamente a frio, pode ser a quente também. E por meio do ciclo de sobe e desce, aí já estaria mais relacionado com uma forja com outros processos de forjamento, como é o caso de recalque, né? Esse caso aí não é apenas sobe e desce, mas é um forjamento radial. Exercício 3, pessoal. O cálculo, nesse caso aqui, eu não dei a fórmula nos slides, mas tem aí no exercício. Ele é sobre forjamento também, né? Sobre recalque. Falei sobre a pressão para recalque, né? Então, o cálculo da pressão de recalque ele pode ser realizado com a forma que segue, e ser utilizado para definir a máquina de recalcar, né? Então, qual que é a pressão utilizada? A pressão é dada aí, né? Aliás, nesse caso aí não seria pressão, seria em força mesmo. Qual é a força necessária, segundo essa relação aí, ó? Área vezes resistência à deformação vezes um K, que é relacionado à dimensão, né, e à geometria, um coeficiente de forma, digamos assim. Qual que seria a força necessária para se deformar esse material, para se recalcar esse aço, que tem uma resistência à deformação de 10 kgf por milímetro quadrado, tem um diâmetro de 20 milímetros a nossa peça, e tem um coeficiente de forma, né, relacionado à variação das nossas dimensões de 1,2. Qual que seria a nossa força necessária em kgf? Molinho, molinho, né, pessoal? A gente tem o valor de RD, o valor de S a gente consegue através desse diâmetro, né, que seria a área, e o valor de... Oi? RD é o quê, professor? RD é resistência à deformação. Ah, tá. O S seria a área da nossa, por exemplo, da cabeça do nosso, aliás, da seção transversal do nosso material, né, que está sendo recalcado. Lembrando que o recalque, pessoal, é aquele processo, a recalcagem, aquele processo em que a gente tem uma matriz que fixa o nosso material e depois vem um puxão e prensa esse material, né, para poder conformá-lo. Então, o S seria justamente a seção transversal, a área da seção transversal desse fio máquina, dessa barra, né? Nesse caso aí a gente tem uma barra de 20 milímetros de diâmetro, o que dá 2 centímetros, né? É muita coisa, né? Então seria uma coisa próxima aí mais próxima aí de um vergalhão, né? Uma barra, uma barra mais grossa aí. Mais grossa que um vergalhão, né? Aqueles vergalhões grossos.
Então, a gente tem aí o coeficiente relacionado à forma, só substituir, né, para encontrar essa força necessária ao recalque. E, por último, esses dois exercícios aí, ó. Explicar, pessoal, por que que uma peça, ao ser dobrada, ela tende a sofrer um retorno de alguns graus em direção à posição inicial. Identificar, nesse caso, a correlação desse fenômeno com a presença da linha neutra na estampagem. Então, por que, pessoal, que quando a gente faz o dobramento, a gente tem aquele retorno elástico, né? Será que isso está relacionado com aquela presença daquela linha neutra, que em torno da linha neutra não haveria, de fato, uma deformação plástica e, por isso, por estar apenas dentro da deformação elástica, o material tenderia a voltar ao seu estado inicial? Seria esse o caso? Se vocês colocam aí na questão 4, na questão 5, É para descreva a entregar? função. Isso. 1, 2, 3, 4 e 5. Junto com a parte 1. A aula que vem terá a parte 3. Ok? Ok. Descreva a função do prensa-chapas na estampagem e cite as consequências de uma força excessiva ou insuficiente. Né? Então, lembrar aí que o prensa-chapas está relacionado à fixação da chapa na estampagem, né? Evitando que a nossa chapa, o nosso material, ele não tenha rugas no caso de uma força insuficiente, ou se rompa, ou tenha fraturas, tenha trincas no caso de uma força excessiva, né? Então a estampagem ela aí vem justamente para auxiliar o material, evitando o dobramento da nossa chapa, né, durante a estampagem, fazendo aí com que a chapa seja guiada para dentro da matriz, né? Ela ajuda na guia da chapa em direção à matriz, evitando rugas e fraturas. Pessoal, é isso. Hoje a aula foi mais light, né? A aula passada foi meio puxada aí. Eu tentei ser olho grande, tentei fazer mais do que poderia numa aula e ficou meio puxado. Mas a aula de hoje foi mais tranquila. Vocês têm alguma dúvida aí, turma? As dúvidas, Uba, pode falar. as dúvidas só vão surgir quando vamos fazer o exercício, né, pessoal? É isso aí. Mas esses exercícios aí eu acho que estão tranquilos, mas surgindo, vocês podem perguntar. Perguntem, inclusive, lá no grupo, que eu respondo lá rapidinho, que aí eu já respondo para todo mundo. Durante os dias da prova, pessoal, eu estarei de plantão aí, viu? No dia da aula, por exemplo, até o dia 19, se eu não me engano, eu estarei no horário das nossas aulas aí de plantão, então se vocês quiserem tirar alguma dúvida e quiserem conversar, alguma coisa aí, é só chamar aí, eu vou estar com a live aberta, só vocês entrarem aí e bater um papo. Tranquilo? Tranquilo. Então tá bom, turma. Isso aí, muito obrigado. Ah, pessoal, esqueci aqui do slide 20, só um minutinho. O slide 20 não necessariamente cai nos exercícios, mas ajoelhou, tem que rezar, né?
Então, vamos lá. Como que a gente calcula aí o comprimento, né, o comprimento desenvolvido da nossa chapa? Ou seja, quando a gente dobra uma chapa, a gente vai ter dois raios, um raio interno e um raio externo. O raio interno sendo menor, a gente vai ter também um comprimento menor, né? Essa região ela acaba por comprimir, né? Ela acaba por diminuir o seu comprimento, e essa região aqui, região externa, acaba por ser tracionada, ela aumenta o seu comprimento. Então, qual que será aí o comprimento o comprimento da nossa chapa, né, que a gente vai utilizar para obter o nosso perfil final? O comprimento da nossa chapa seria o seguinte: ele depende, né, do nosso... para a gente calcular isso aí, a gente calcula justamente em cima da linha neutra, né? E onde que fica essa linha neutra? Essa linha neutra, ela é tabelada. Essa linha neutra, ela é tabelada. Vejam que o comprimento da nossa chapa, né, o comprimento dessa linha neutra, ela seria igual, por exemplo, a essa região não deformada, né, que seria esse comprimento A, mais esse comprimento B, mais esse perímetro aqui da linha neutra. Seria o quê? Seria 2πr. Mas qual R? Seria o R mais a distância da região da superfície interna até a linha neutra. Essa região, esse comprimento da região interna até a linha neutra é um Y. Aqui, ó. É um Y, né? Então, seria A mais B mais π sobre 2. Por que π sobre 2? Porque 2πr seria se fosse uma circunferência completa. Nesse caso, a gente tem 90 graus, né? Então a gente tem 1/4 de 2π, ou seja, π sobre 2. Então, a gente tem π sobre 2 vezes r mais y, né? Ou seja, o raio aqui, ó, raio interno, mais o distanciamento entre a superfície inicial, a superfície interna, e a região de linha neutra, né? Região não deformada. Então, aí, ó, A mais B, mais π sobre 2, vezes R mais Y. Esse Y, como que a gente encontra ele? Ele depende, no caso, da espessura da chapa. Quanto mais grossa for essa espessura da chapa, mais essa linha neutra ela acaba se aproximando da região, né? Mais a linha neutra se aproxima, isso é empírico, dessa superfície interna, né? Então, para espessuras, por exemplo, até 2 milímetros, a gente tem a linha neutra, ou seja, para chapas mais finas, a gente tem a linha neutra bem no centro da chapa, né? Acima de 4 milímetros, por exemplo, a linha neutra está aí a 1/3 da chapa, ok? Então, a linha neutra ela varia entre metade da chapa e a região de 1/3 da distância da superfície interna da chapa até a linha neutra. Então, a gente jogando isso nessa fórmula aqui, a gente consegue calcular qual que seria a nossa área, nosso comprimento da chapa necessário para se produzir aquela determinada peça, sem, nesse caso, ter um desperdício de peça, né? Sem cortar a peça a mais ou a menos. Então, é para isso que serviria esse slide aqui, pessoal, que eu tinha esquecido de colocar. Vocês me desculpem. E agora sim, muito obrigado aí, turma, pela participação de todos, e agora eu espero ter ficado um pouco mais claro.